Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos ao canal História Nua e Crua. Eu sou o professor Tiago Dias e hoje a gente vai falar de Brasil Colônia. Tá? Fiquem ligados que é um assunto muito importante, presente na grande imensa maioria das provas de vestibular e no Enem. Então fiquem atentos que o assunto é fundamental para quem está aí se preparando para essas provas no fim do ano. Tá certo? Então antes da gente começar a aula, vou pedir para vocês curtirem o vídeo, para compartilharem esse vídeo nas redes sociais de vocês, se inscreverem no canal, clicarem na sinetinha para ficarem sempre atentos aí quando sair um vídeo novo. Combinado? Aguardo vocês já já, roda a vinheta, valeu! Bom pessoal, então hoje o nosso assunto é Brasil Colônia, mais especificamente vamos falar do ciclo do açúcar. E quando a gente usa esse termo ciclo, quando a gente usa essa denominação, é porque eu estou me referindo a um período de tempo, no nosso caso século XVI e século XVII, e nesse período de tempo o produto principal, a base da economia brasileira, ou da economia portuguesa, já que éramos a América Portuguesa, né? Então a base dessa economia é a produção do açúcar, é a plantação da cana-de-açúcar. Por isso o ciclo do açúcar. Assim como a gente vai ter o ciclo do ouro, assim como a gente vai ter o ciclo do café, que são momentos em que a nossa economia ela é muito dependente desse determinado produto, e esse período ele é longo. Né? Então no caso do ciclo do açúcar, ele se estende ao longo do século XVI e XVII, quando tem o seu apogeu, então, nesse século XVII. E basicamente essa produção do açúcar ela é litorânea e nordestina, né? Essencialmente Pernambuco e Bahia. É claro que a gente tem outras regiões produtoras de açúcar, como por exemplo São Vicente, que é uma capitania que vai dar certo quando a gente fala, como vocês viram na aula passada. Eu vou deixar para vocês o link aqui a respeito de Brasil Colônia, para vocês investigarem essa primeira parte da aula, quando a gente tratou capitanias hereditárias e governo geral. E aí vocês vão ver que a gente fala dessa ideia de que todas as capitanias, o sistema de capitania deu errado, mas duas deram certo. Pernambuco e São Vicente. Né? Então, São Vicente, apesar de dar certo, não é uma capitania que vai ter uma produção de cana altamente lucrativa. Isso é importante entender. São Vicente dá certo porque é de São Vicente que os bandeirantes, ou é da província de São Vicente, né, da capitania de São Vicente, que englobava aí uma parte grande do que é hoje o estado de São Paulo, é de lá que os bandeirantes avançam para o interior e vão, consequentemente, encontrar o ouro. Tá? Mas não que seja uma região produtiva ou uma região com grande capacidade de produção de açúcar. Entendido? Então, ótimo. Para nós entendemos como a região produtora de açúcar, o litoral nordestino, em especial Bahia e Pernambuco. Regiões que tinham solo e clima extremamente favoráveis para esse produto que é originariamente da Península Arábica, certo? Então trazido para o Brasil depois de uma passagem de sucesso, né, de experiência de sucesso nas ilhas africanas de Açores, e Madeira e Cabo Verde. Joia? Então essa é a ideia do porquê plantar o açúcar no Brasil. Portugal já conhecia, tinha um know-how, já funcionava. Associado a isso, o açúcar funcionava mais ou menos como uma especiaria na Europa. Né? Tinha um valor de mercado muito grande, tinha um mercado consumidor disponível muito grande, então Portugal tinha para quem vender e por um valor muito bom de venda, certo? Então esse é o contexto em que o Brasil passa a produzir açúcar nos seus primeiros engenhos, nas suas primeiras fazendas que vão ter capacidade produtiva significativa. E é importante entender o seguinte: eu falei agora um pouquinho, instantes atrás, aqui a respeito das especiarias. E vale lembrar que daquele período entre 1500 e 1530, ou 1533, dependendo da interpretação histórica que a gente dá para o início do ciclo do açúcar, mas nesse primeiro período aí de mais ou menos 30 anos, é importante a gente lembrar que o Brasil ele foi colocado de lado por Portugal, porque Portugal tirava muito dinheiro lá das Índias, explorando as especiarias e tal. Nos últimos anos, anteriores aí ao início da produção do açúcar aqui, Portugal vai enfrentar a concorrência de uma série de outros comerciantes, né, como por exemplo os genoveses e venezianos, os italianos de um modo geral, né, eles vão chegar às Índias, e muita gente vai chegar às Índias e vai avançar com o mercado das especiarias para a Europa, ampliando o volume de produtos e diminuindo o seu preço. Portugal sofre com
a entrada de um volume muito grande desses produtos na Europa, baixando o preço, portanto diminuindo sua lucratividade. Certo? Então Portugal começa a produzir o açúcar sem grana. Então aqui está o primeiro ponto importante e fundamental, eu diria, da aula de hoje. A gente entender que Portugal só consegue produzir açúcar no Brasil com o capital holandês, com o capital flamengo, tá? Como a gente chamava os holandeses na época, os flamengos, então, ou flamencos, tanto faz. Então, essa relação ela é muito importante de ser entendida, porque é graças a esses empréstimos que a Holanda faz a Portugal, que Portugal consegue plantar, que Portugal consegue colher, que Portugal transporta. Na verdade, Portugal transporta com os navios holandeses, contrata os holandeses como frete. E tem um detalhe importante, muito, dentro dessa ideia da participação holandesa, que é a questão do refino. A Holanda é a nação que sabe refinar. O Portugal não refinava açúcar. Portugal plantava, Portugal extraía, Portugal produzia o melado, mas do melado para o açúcar refinado, Portugal não tinha essa tecnologia. Então a Holanda vai refinar o açúcar para Portugal e vai comercializar esse açúcar na Europa, então em nome de Portugal. Certo? Então fiquem atentos a isso, porque a gente já volta a falar da Holanda num momento muito importante aí para essas relações entre Portugal, Brasil e Holanda. Essa fazenda brasileira, assim como a sociedade brasileira da época, eram estruturas muito simples. Tá? Então, galera, vocês têm que ficar muito ligados nisso também. Estamos falando de uma sociedade em que existia dentro da fazenda basicamente Casa Grande e Senzala. A área de plantação, o engenho, a Casa Grande e a Senzala. É muito normal a gente ver por aí pessoas dizendo que a Senzala ela era construída perto da plantação, longe da Casa Grande, porque o senhor de engenho não queria os negros por perto. Tal. Isso é um grande equívoco. Tá? Fiquem atentos no seguinte, a Casa Grande e a Senzala, elas eram construídas muito próximas uma das outras. Porque tem um detalhe muito importante com relação ao escravo, e a gente já vai falar um pouquinho sobre o escravo, mas o escravo era um produto, ele era visto dessa maneira. Hoje a gente olha para a questão da escravidão e sabe o quão abominável ela foi. Né, e o quanto, qual o tamanho do mal que isso criou para a construção da sociedade brasileira nos dias de hoje. Né? Então a gente não pode buscar fazer um revisionismo histórico e dizer que a escravidão não existiu, ou dizer que a escravidão ela foi simples. Não é isso, e não é isso que vocês têm que colocar na prova de vestibular, porque não é isso que a gente tem documentalmente provado. A escravidão foi um sistema muito duro e cruel com os africanos, e para o senhor de engenho, o escravo era muito caro. Então ele era um produto que o senhor de engenho tinha que tomar muito cuidado, ter muita atenção com relação a ele. Cuidado no sentido de não deixar o negro fugir, de não deixar o negro morrer, né? Porque ele custava muito dinheiro para esse senhor de engenho. Então a Casa Grande e a Senzala elas eram construídas muito próximas, né? De maneira que o senhor de engenho pudesse cuidar do seu patrimônio sempre com muita facilidade. Né? Ainda existem muitas fazendas que preservam as estruturas originais de Casa Grande e Senzala. É fácil a gente conhecer aí fotos e visitar lugares dependendo da região do Brasil onde você vive, e a gente perceber isso a olho mesmo, né? A gente ter isso próximo da gente como palpável, isso que eu estou dizendo para vocês, tá certo? Então a estrutura produtiva do Brasil basicamente é isso. O engenho, que é o lugar onde se transformava o açúcar em melado, a Casa Grande, a Senzala e a área de plantação. É isso. Tá? Vilas foram construídas, mas a vida nessa vila era muito também precária, porque não se comercializava muita coisa, não se produzia muita coisa, pequenos artesanatos aí para compor essa economia, mas tudo muito simples, tudo muito abandonado, tudo muito precário. A palavra acho que mais adequada do que abandonado é precário. Né? A vida urbana no Brasil ela era extremamente precária. Existem várias imagens legais aí que vocês podem encontrar na internet com facilidade de grandes artistas, pintores, especialmente franceses, que retratam um pouquinho dessa vida urbana e dá para perceber essa precariedade ou essa simplicidade. Assim como a sociedade brasileira, ela também era muito simples na sua qualidade estrutural ou na sua organização estrutural. Existiam os homens bons, que eram os senhores,
né, a sua família ligada a esse homem bom, homens livres que trabalhavam para eles numa distância social brutal, gigantesca, e por último, os escravos. Tá? Numa porcentagem enorme, né? A grande, imensa maioria da população brasileira naquela época era composta por negros escravizados, ou negros libertos, forros, mas que também tinham uma vida horrorosa, dificílima. Né? Então eu vou, aqui ao longo da aula, vocês estão vendo alguns quadros, em especial do Debré, né, que eu estou colocando para vocês aqui, para vocês verem um pouquinho de como era essa vida no Brasil, de como era essa sociedade. Tem um quadro muito legal de um francês chamado Henri Chamberlain, né, chamado Uma Família Brasileira, que está aqui na tela para vocês, que dá para ver um pouquinho de como se organizava essa estrutura familiar simplista. Tá? E voltar numa primeira informação que eu passei para vocês. Quando a gente fala em ciclo do açúcar, significa dizer que substancialmente o Brasil produz açúcar. Mas existiam outros produtos, existiam outras coisas acontecendo no Brasil, mas que preferencialmente dependiam estavam vinculadas à produção do açúcar. Como, por exemplo, o gado. Existe uma criação de gado no Brasil nesse momento, né? Mas o gado, ele era criado com o objetivo de fornecer, de ser força motriz do engenho, de ser transporte, de puxar arado na lavoura, né? Quer dizer, o gado ele era criado para atender as necessidades da cana-de-açúcar. Era plantado no Brasil também o fumo, né? Então, esse produto ele tinha uma área até que significativa do engenho, né? Importante do engenho, não era uma grande lavoura, mas é uma área significativa do engenho, porque o fumo ele era muito utilizado na África para compra de escravos. Ele era uma espécie de moeda de troca, né, pro escravizado negro. Um outro detalhe importante são as drogas do sertão. A gente costuma usar esse termo drogas do sertão no Brasil, mas basicamente tem a mesma função das especiarias indianas. Eram produtos encontrados no interior do Brasil de maneira natural, ou seja, é uma produção extrativista, tira-se da natureza, mas não recompõe a produção, você não planta aquilo em larga escala, né? Então é um extrativismo. E esses produtos que eram encontrados no interior do Brasil, em áreas de floresta amazônica, eram vendidos na Europa por altos preços também. Tá? Então também formavam aí, de uma certa forma, um mecanismo econômico importante para as pessoas que viviam no Brasil, para os tropeiros em especial, né? Para aquela galera que navegava para o interior do Brasil em busca de algum tipo de riqueza. Estou falando de coisas simples, como guaraná, baunilha, palmito, açaí, cacau. Então, o cacau bastante no interior da Bahia, né? Mas esses são elementos, são coisas que são exploradas do Brasil. O cacau vai ser plantado em grande quantidade, ele é um pouquinho diferente, ele inclusive gera muito dinheiro para algumas famílias na região de Ilhéus, mas é um assunto paralelo, né, que a gente pode conversar, tem bastante curiosidade interessante a respeito do cacau. Tá? Então, esses elementos eles tinham um valor de mercado importante na Europa, então vai ter bastante gente que vai viver disso. Mas isso não era fundamental para que o valor dos impostos sobre esses produtos gerasse riqueza para Portugal ou algum tipo de dinheiro para Portugal. Por isso que eles são paralelos ou eles são menores. Né? Além disso, a mandioca era muito importante, o alimento básico do brasileiro naquele momento, das pessoas que viviam na América Portuguesa. Tá? Então esses são os principais produtos aí que compunham essa economia ou de subsistência ou secundária se comparada à cana-de-açúcar. Outro detalhe importante desse período é o trabalho escravo. Criamos aqui a base de um sistema que vai vigorar até 1888. Né? Por isso que a gente fala da seriedade de discutir, da seriedade do tema escravidão, da importância de discutir esse assunto, que não é um assunto só da história do Brasil, ele é um assunto relevante para entendermos a composição da nossa sociedade hoje. Tá? Então, a primeira tentativa, o primeiro modelo de escravidão no Brasil, ele é indígena. Então vamos pegar aqui o ameríndio, o cara que vivia aqui no Brasil, tenta se escravizar esse cara, né? Só que essa escravidão ela não dá certo, por uma série de motivos. Né? Um deles é que os jesuítas queriam catequizar esse índio para ter
católico no Brasil, já que a Europa tinha passado num momento muito recente, ou passava ainda, né, como consequência, pela reforma protestante, e o número de católicos havia diminuído muito na Europa, então era importante que essa colonização também aumentasse o número de católicos no mundo, para recuperar um pouco do prejuízo da reforma protestante. Esse é um dos motivos que a escravidão não vai dar certo. Os jesuítas, em especial, vão construir missões que eram fazendas muito parecidas com a fazenda produtiva ou produtora de cana, tá? Não era nada, não era um lugar onde as pessoas apenas rezavam. Não, os índios iam lá, produziam açúcar, e a igreja também vendia isso, tá? Era uma fazenda que funcionava e que gerava dinheiro também. Mas também não é o nosso assunto básico de hoje. É importante a gente entender que os jesuítas vão brigar com o governo português para que esse ameríndio fosse levado para essas missões ou para essas reduções, né, e lá ele fosse catequizado. Além disso, o ameríndio ele é um nativo, o cara conhece a região. Então o português ia lá, prendia esse escravo, ou prendia esse cara, escravizava esse cara, ele era levado à força para uma fazenda e ele tinha que trabalhar ali. Então duas coisas aconteceram aí com relação a esse índio, ou três coisas, né? Primeiro, a comunidade indígena frequentemente atacava a fazenda, especialmente se dessa comunidade indígena havia sido alguém escravizado. Outra coisa, esse índio, quando ele conseguia fugir, ele caía na floresta e esse cara conhecia o lugar. Então a fuga para ele era muito mais fácil do que para o negro depois, quando o negro vai ser trazido para o Brasil. O negro, quando caía na floresta, ele não sabia para onde ir, porque a floresta era tão desconhecida para ele como era para os portugueses. Então o índio conseguia fugir com mais facilidade. E o índio tinha um tipo de revolta com relação à escravidão, que era a ideia de, já que estava sendo tirado dele a liberdade e ele era forçado a trabalhar, como forma de protesto, como forma de negação da escravidão, ele se recusava a trabalhar. Né? Fundamentalmente, a literatura vai trabalhar com uma ideia de que o índio brasileiro ele era preguiçoso. Não vale, tá? Isso é importante para a gente entender as narrativas literárias e entender as escolas literárias do Brasil, né? Mas isso não é uma verdade histórica. O índio ele se recusa a trabalhar. Né? E a forma dele se recusar a trabalhar é não trabalhando. E a gente tem na história uma série de demonstrações de povos que se negaram à escravidão dessa maneira. Né? De uma forma ou outra, o que o índio está fazendo é uma greve. Né? A gente não usa esse termo porque ele é inadequado, porque ele é anacrônico, mas é semelhante. Quer dizer, eu estou sendo explorado com a minha mão de obra, enriquecendo um outro. Então, para eu não enriquecer o outro, eu não trabalho. É mais ou menos isso que o índio faz. Então, mediante essas duas dificuldades, uma dos jesuítas e outra da dificuldade de prender o ameríndio e fazê-lo trabalhar à força, Portugal tem como solução trazer os negros, né, que já o sistema de escravidão já existia na África, então era mais fácil de controlá-los, eram trazidos para cá. E quando vinham para cá, eles eram acometidos por grandes tristezas e depressão, e isso também dificultava ao negro a fuga. Além da questão que envolve uma série de línguas, que dificultava a comunicação, ao sistema estar mais elaborado, e o controle sobre o escravizado também ser mais eficiente. Então uma série de situações fizeram com que a escravização do negro fosse mais... tivesse um efeito econômico melhor para Portugal do que a ameríndia. E essa escravidão ela vai ser tão importante que ela se transforma numa fonte de lucro para os portugueses, para brasileiros, para pessoas que contrabandeavam essas pessoas. Esses caras vão ganhar muita grana fazendo comércio de escravos. Então vira um sistema econômico também a escravidão. Então também é importante entender isso para que se entenda como ela se prolonga por tanto tempo. Né, por mais de 300 anos aí, mais de 350 anos da história do Brasil, certo? Então é importante, o assunto escravo, em especial, moçada, é fundamental para quem está prestando Enem, certo? O Enem sempre cobra muitas questões sobre a escravidão, tá? Mas outros vestibulares também gostam desse tema, então fiquem atentos com relação a isso. Joia? Bom, dando continuidade ao período aí do ciclo do açúcar.
O ciclo do açúcar ele vai ser implantado, como eu falei para vocês, por volta de 1530, e ele se estende dentro de um mesmo padrão até 1580. Em 1580 algumas coisas vão mudar e vai provocar também uma guinada na maneira como a relação produção de açúcar e economia e Brasil e tal funcionava. Então vamos lá. Em 1580 ou 1578, um rei de Portugal, Dom Sebastião, ele sai para uma batalha de colonização na África e não volta. Né? Ele vai ser morto e por medo de que a notícia da morte do rei chegasse em Portugal e tal, os portugueses vão esconder essa notícia. Por isso que também a literatura trabalha bastante com essa, e até cômico, né, de uma maneira bastante cômica, com relação à morte do Dom Sebastião. Mas enfim, ele morre em 1578 e ele não tem herdeiros, e aí que está o problema. O Dom Sebastião não tem herdeiros, ou não tem filhos, na verdade, né? E ele tem dois herdeiros próximos. O primeiro e mais próximo é um tio, que era um cardeal, portanto também não tinha filhos, e ele já era velho, né? E o cardeal Dom Henrique é quem assume o poder com a ausência do Dom Sebastião. Em 1578 ele se transforma em rei de Portugal. O problema é que Dom Sebastião não tendo filhos, Dom Henrique não tendo filho, o parente mais próximo de Dom Sebastião é o rei da Espanha, Dom Filipe II, um cara que comandava uma esquadra marítima que era chamada de Invencível Armada, um cara muito poderoso, de um país muito poderoso, extremamente rico, porque nesse momento eles exploravam prata e ouro numa quantidade enorme da América Latina, da América Espanhola, e seria muito difícil para Portugal enfrentar Dom Filipe II e evitar que Dom Filipe II então dominasse Portugal e reivindicasse o trono a si. Então, em 1578, Dom Sebastião assume o poder e eles vão tentar uma alternativa, os portugueses vão tentar uma alternativa, o problema é que ele era velho. E em 1580 ele morre. Quando Dom Sebastião morre, Dom Filipe II, já atento a toda a situação, vai de fato reivindicar o trono de Portugal, vai assumir o trono de Portugal, dando início a um processo, aí a um momento, não um processo, mas a um momento que a gente chama de União Ibérica, quando Portugal e Espanha passam a ser comandadas pelo mesmo rei, e esse rei é Dom Filipe II, rei de Espanha. Certo? Existiu uma situação a ser entendida e analisada nessa questão da União Ibérica, que é a Holanda. A Holanda era uma grande parceira de Portugal, mas era uma inimiga da Espanha. Então a Espanha proíbe que a Holanda faça comércio com o Brasil. E nessa proibição de comércio entre Holanda e Brasil, a Holanda também, da mesma maneira que Portugal dependia do dinheiro da Holanda, a Holanda dependia do comércio do açúcar com Portugal. A Holanda dependia do refino do açúcar, do transporte do açúcar. Então, a Holanda vai manter esse comércio por um tempo, até que a Espanha começa a pressionar demais e usar da força militar. E a Holanda, em 1624, invade a Bahia, né, a segunda principal região produtora de açúcar, e vai tentar dominar a Bahia. Essa primeira tentativa de invasão, muito militarizada, tal, ela vai ser ineficiente, né? A Holanda vai ser derrotada pelos brasileiros, pelos baianos, né? E a Holanda se retira, e depois, em 1630, a Holanda faz uma nova investida, mas num formato, num modelo diferente. Em 1624, quando eles são derrotados, os holandeses criam a Companhia das Índias Ocidentais. Via de regra, isso aparece nos textinhos das provas como WIC, né, por conta da palavra original em inglês. Mas a Companhia das Índias Ocidentais, lideradas por um cara extremamente habilidoso com política e economia, chamado Maurício de Nassau, a Companhia das Índias Ocidentais vai oferecer aos grandes proprietários de Pernambuco não um domínio, mas uma parceria. Então a gente usa a expressão domínio, invasão, porque de fato eles invadem, eles dominam, vai ter uma presença militar, mas o uso da força é muito menor, porque os holandeses vão oferecer dinheiro, empréstimos para a produção da cana de açúcar, estímulo aí para desenvolvimento de tecnologia produtiva. Então a Holanda vai participar ativamente da produção ajudando esses caras. Emprestava dinheiro e não cobrava, ou não cobrava juro por atraso do pagamento das parcelas. Enfim, a Holanda vai se oferecer
para os grandes proprietários e não para as pessoas que moravam em lugares distantes e tal, porque para essas pessoas os holandeses eram um problema, mas a Holanda vai se apresentar para os grandes proprietários como um parceiro de negócio, né? E para esse parceiro de negócio, a relação vai ser importante. Então isso funciona durante muito tempo, até 1645, isso vai funcionar muito bem, né? E essa relação, além de ter uma parceria econômica, ela também é importante para a região de Pernambuco, em especial para a cidade de Recife, na época uma vila de Olinda, Olinda era a capital, né? A cidade de Recife vai ser o lugar ali, o centro de operações de Pernambuco, da Holanda em Pernambuco. Então Maurício de Nassau se instala em Recife e vai modernizar a cidade de Recife, vai embelezar a cidade de Recife, promovendo liberdade de culto para as pessoas, afinal de contas, isso é um detalhe importante, os holandeses eles eram na sua maioria calvinistas, e a gente já falou da relação problemática que existia com Portugal, se levado em consideração a reforma protestante, né? Então essa situação ela se mantém muito bem e ela vai ser mantida por bastante tempo até que a União Ibérica acaba, né? A dominação espanhola sobre Portugal ela vai durar até 1640. Em 1640 Portugal retoma o trono e vai exigir que a Holanda abandone o Brasil, para que aquela relação anterior à União Ibérica fosse reestabelecida. Só que os holandeses já haviam criado um domínio tão importante e tão significativo no Brasil que para a Holanda o Brasil gerava muito dinheiro. Então a Holanda vai se recusar a abandonar Pernambuco, né? Então por conta disso Portugal organiza um exército, né? Esse exército vai ter um financiamento inglês aí, mas é um exército luso-brasileiro, né? E Portugal e Brasil começam um movimento de expulsão dos holandeses daqui do Brasil. Quando esse movimento de Portugal começa a ganhar força, principalmente no sentido de que essa ruptura aconteceria e que a guerra aconteceria, o governo holandês ele vai tentar aumentar a sua receita no Brasil para poder também investir numa força armada, né, numa marinha potente para poder vencer essa guerra com Portugal. Então em 1644 a Companhia das Índias Ocidentais ela vai ser desfeita, o Maurício de Nassau vai ser levado de volta a Portugal e todos aqueles empréstimos que antes eram renegociados e facilitados para o grande proprietário brasileiro, eles passam a ser cobrados. Então é importante a gente entender que esse exército luso-brasileiro ele só é possível porque a Holanda cria um desagravo com relação ao grande proprietário. E aí o proprietário se volta contra o holandês, certo? Então essa luta se estende por muito tempo, né? Esse movimento é chamado de Insurreição Pernambucana, começa lá em 1645, se estende até 1654, quando os holandeses são definitivamente expulsos do Brasil. Mas prestem atenção num detalhe muito importante da presença dos holandeses aqui. Os holandeses vieram e quando eles ajudaram os brasileiros a plantar a cana e produzir o açúcar, os holandeses aprenderam o processo inteiro, desde a plantação até a extração e formação do melado. Mas os holandeses não ensinaram refino. Então quando os holandeses são expulsos, eles vão migrar para as Antilhas, uma região que eles já haviam dominado, vão plantar açúcar nas Antilhas e eles vão ser grandes concorrentes do açúcar brasileiro. Além disso, vai ter a produção de açúcar de beterraba na Europa e tal, então vai existir um grande problema para o Brasil com a expulsão dos holandeses, que é a criação de uma concorrência de produção de açúcar nas Antilhas, né, e a criação de um outro tipo de açúcar, que é o açúcar de beterraba produzido na Europa. Então, o Brasil, acabada a insurreição pernambucana, continua sabendo produzir só o açúcar, sem saber refinar, tendo um grande concorrente que são os holandeses, que vão produzir o açúcar nas Antilhas, e um açúcar mais barato, por uma série de fatores, mas especialmente porque as Antilhas é mais próxima da Europa, então o frete é menor, mas também o açúcar era de mais qualidade. Então, de repente, Portugal tinha expulsado os holandeses,
mas tinha construído uma concorrência e o Brasil iniciava, então, nesse momento, o seu início aí, ou o início da primeira grande crise do açúcar, né, que vai abater o Nordeste e vai se estender por muito tempo. Essa crise na economia colonial brasileira, ela vai avançar aí por todo o final do século XVII e ela só vai ser resolvida no início do século XVIII, quando no Brasil é descoberto o ouro, lá na região das Minas Gerais. Mas esse assunto da descoberta do ouro, que é um assunto muito importante, a gente volta a tratar em breve, tá? Eu já vou soltar essa aulinha para vocês logo logo. A gente vai falar um pouquinho dessa ocupação do interior, com o movimento Bandeirantes, com o ciclo do ouro, para a gente entender um pouquinho de como que o Brasil e Portugal, juntos aí, né, já que é metrópole e colônia, como que eles se levantaram dessa grande crise provocada pelo açúcar. Pessoal, espero que tenham gostado, espero que a aula tenha ajudado vocês aí a estudar um pouquinho mais desse período importante da história do Brasil. Se assim gostaram, peço a gentileza de novo de curtirem o vídeo, de se inscreverem no canal, de compartilharem esse vídeo. É muito importante quando vocês compartilham nas redes sociais, isso promove o canal e facilita a existência do canal para que a gente continue conversando e produzindo mais conteúdo. Tá certo? Pessoal, muito obrigado. Em breve eu volto com mais uma aulinha. A próxima aula já vai ser o ciclo do ouro. Fiquem aí aguardando. Ativem a sinetinha para que vocês possam receber a notificação dessa próxima aula. Aguardo vocês em breve, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Grande abraço.